cabeça,
e vir para uma igreja de crente, quanto mais. Mas a minha mãe insistia em trazer a minha filha para a igreja. E fui impactada com o trabalho com educação infantil da igreja. Então, confie, irmãos, e continue orando por esse trabalho com as crianças, porque a criança é um terreno raso, facilmente ele é cheio daquilo que a gente acrescenta à vida delas, e certamente serão usadas para alcançar outras vidas que ainda não conhecem o Evangelho, que não aceitaram ainda Jesus como Senhor. E vou além também, irmãos, eu gostaria de fazer um convite, abrindo espaço para as comunicações, e pega essa tela de TV da sua sala e bota um filme que eu recomendo que os irmãos assistam. Em vez de ver um monte de picuinha e coisa ruim, assiste o filme A Forja, que está até em cartaz no cinema, mas em breve, certamente vai estar nos streams. Dê um tempinho para dar uma atenção à mensagem desse filme, que ele é muito bom. Que Deus, assim, aplique no coração aquilo que o Espírito Santo moveu os irmãos. E vamos dar continuidade ao culto, nesse momento, na entrega de dízimos e ofertas ao Senhor. E vamos estar aqui louvando ao Senhor, enquanto os irmãos fiquem à vontade para devolver ao Senhor aquilo que Deus colocar no seu coração.
gostaria de convidar a irmã Janira para estar orando em agradecimento pelos dízimos e as ofertas. Graça e paz, igreja. Tá bom. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia em tua casa, por mais um dia, Senhor, te prestando louvor, porque só tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Senhor, ajuda-nos, Senhor, como tu sempre tem nos ajudado. Contribui, Senhor, aqui neste culto, para que a mensagem, a ceia, tudo seja, Senhor, mais uma evidência da tua santa e poderosa compaixão para conosco. Senhor, agora te agradecemos, Senhor, pelos dízimos e as ofertas, que essas contribuições que foram postas aqui sejam bem trabalhadas, que sejam bem aproveitadas, Senhor, na tua causa. Que só assim, Senhor, poderemos melhor anunciar a tua palavra, Senhor. Porque tu disseste que aquele que dá de coração é abençoado. Então, meu Deus, aqueles que não puderam estar aqui, aqueles que não puderam fazer esta oferta, por falta de emprego ou por outra causa, abre, Senhor, uma porta de trabalho. Abre, Senhor, pela tua misericórdia, para que eles também possam contribuir e fazer isso de coração. Agora, Senhor, pedimos também pela palavra que será trazida pelo teu servo. Continua nos abençoando agora e sempre, em nome de Jesus. Nesse momento, teremos uma mensagem musical. Irmão Gueu. Ei. Graças a paz, amém? Essa é uma canção autoral que fala sobre atributos de Deus, que muitas vezes nós acabamos esquecendo, ou tanto de vivenciar quanto de pregar, porque por muitas vezes nós lembramos do Deus de amor, das misericórdias de Deus, mas esquecemos que Ele é um Deus santo, justo. E essa canção foi feita pensando nisso. Entender que Deus é bom, mas Deus é justo, é soberano, e Ele que manda, nós somos apenas servos e criaturas dele. Que cada um de nós possamos refletir na letra dessa canção. Ao Deus de justiça, ao Deus
exalta, ao Deus que faz a ferida e que tem poder para curar, ao Deus que não divide a sua glória, ao Deus que não se deixa escarnecer, ao Deus de quem dá sua face, ninguém poderá se esconder, aquele que é santo, o alto e sublime santo, outro não há, santo, toda a terra está cheia da sua glória, aquele que é santo, que habita na eternidade, princípio e fim, santo, e que escolheu habitar a esse Deus honra, temor, glória, reverência e louvor ao Deus que engrandece, ao Deus que abate, ao Deus que humilha, ao Deus que exalta, ao Deus que faz a ferida e que tem poder pra curar, ao Deus que não divide a sua glória, ao Deus que não se deixa escarnecer, ao Deus de quem dá sua face, ninguém poderá se esconder, ao Deus que engrandece, ao Deus que abate, ao Deus que humilha, ao Deus que exalta, ao Deus que faz a ferida e que tem poder pra curar, ao Deus que não divide a sua glória, ao Deus que não se deixa escarnecer, ao Deus de quem dá sua face, ninguém poderá se esconder, a esse Deus honra, temor, glória, reverência e louvor ao Deus de amor, ao Deus de justiça. Está sendo transmitido? O culto está sendo gravado? Amém. Eu tenho o hábito de sempre assistir de novo o culto, né? E aproveito o meu movimento devocional para fazer isso, né? Aí eu ouço um louvor desse, né? Eu tenho vontade de ficar ouvindo a noite toda, né? Fico ali em oração, aí lá com o irmão Guel, de novo. Aí estou em oração, aí, irmão Guel, eu ficaria aqui a noite toda, irmão. Deus continue abençoando e te capacitando para essa obra, viu? Eu louvo a Deus pela sua vida e por todos aqueles que se prontificam a exaltar esse Deus, porque é maravilhoso ver Jesus sendo exaltado, irmãos. É muito bom. E nesse momento, a palavra está com o pastor Robson. Eu gostaria de, desde já, pedir para a irmã Nina estar orando por ele, né? Oremos. Oremos. Pai querido e amado, nós te rendemos graças mais uma vez por teu amor em nossas vidas, pelas tuas misericórdias, Pai, que é a causa de não sermos consumidos. Quão bom e suave estar aqui te adorando, estar em união com os irmãos. Obrigado pela liberdade que temos ainda, Pai, em poder expressar adoração a Ti, coletivamente, até esse lugar também para expressar adoração a Ti. Continua multiplicando as bênçãos, Senhor, dessa igreja, multiplicando os dons e talentos. Em especial, te entregamos mais uma vez a vida do Teu servo, Pai. Usa grandemente a vida dele para impactar nossos corações, nossas vidas, com a mensagem que vem de Ti, ó Pai. Ilumina Teu Filho mais uma vez, que saiamos daqui mais uma vez impactados, diferentes de como entramos, ó Deus. Usa Teu servo e que mais uma vez possamos obedecer a Tua voz, ó Deus, ser obedientes em cumprir a Tua verdade. Ser com todos que estão aqui presentes mais uma vez, os que nos visitam, aqueles que estão também, que irão assistir através da transmissão,
que eles sejam edificados, ó Deus, e transformados através dessa palavra que é sua, que é poderosa, que é vida, que é viva e eficaz. No nome santo de Jesus. Amém. Boa noite, meus amados. Que a paz de Jesus reine soberana, maravilhosa no nosso coração. Vou perguntar algo aqui. Ô, Ricardo, o problema da transmissão é a internet? Caiu? Pois é. Eu fico pensativo com essas coisas. Nós temos 2 internets. Veja que serviço de má qualidade, não é? E eu já tinha falado, e amanhã, senão amanhã, terça-feira, eu vou tomar a providência, nós vamos cancelar. E vamos contratar outra. Quando eu fiz isso na minha casa, deu certo. Fiz a primeira vez, fiz a segunda, me ligaram, eu disse, não, eu estou cancelando, é porque eu já tive toda a paciência. Ah, mas a gente vai fazer assim, o tempo de fazer assim passou. Porque, meus irmãos, tantas senhoras estão esperando a transmissão desse culto agora, e uns irresponsáveis que eram para ter o serviço. Eu estou falando não é por causa de hoje não, viu? Estou falando é porque não é a primeira nem a 10ª vez que isso acontece. Ultimamente estava só travando, não é? Então, um serviço de má qualidade que nós vamos suspender e vamos contratar outro. Vamos pesquisar direitinho isso, tá certo? Para que vocês não fiquem nessa preocupação aí. Eu soube que o arquivo de manhã corrompeu da gravação, né? Esperemos em Deus que não corrompa esse também, né? Vamos esperar em Deus. Eu estava esperando chegar em casa para dar uma verificada melhor. Sempre eu sento, vejo a mensagem novamente, né? A minha ou de quem pregar. E não tem mais essa condição hoje, porque, não é? Essa ferramenta que a gente tem, desde daquele processo difícil, ela está maculada por um serviço que a gente paga e não tem, não é? Então, a gente precisa ter esse entendimento de quando tem que mudar, tá certo? Eu sei que os responsáveis estão aqui, né? Estão me vendo agora, a gente vai tomar essa providência essa semana. Eu já tinha falado isso, não foi, Ricardo? Já tinha falado isso. Então, você ter 2 para não falhar, porque a gente não precisa de 2 aqui. E as 2 falham, então a gente não vai permanecer. Vamos ver algo que possa não falhar. Pode falhar de vez em quando, né? Mas de vez em sempre, como dizia meu pai, não dá, tá bom? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tiago. Livro de Tiago. No capítulo 1 do livro de Tiago. Nós vamos ler 11 versículos e depois vamos fazer a conclusão, ainda neste capítulo. A conclusão será do verso 12 ao verso 18. Mas a leitura primeira, a leitura da explanação, será o capítulo 1 de Tiago, do 1 ao 11, do primeiro versículo ao versículo 11. O texto diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora. Saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria,
peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O irmão de condição humilde, glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Podeis assentar. A primeira coisa para nós entendermos o contexto é sabermos quem é o público-alvo dessa carta geral, dessa carta de Tiago. O público-alvo está no primeiro versículo. Ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, para quem? As 12 tribos que se encontram na diáspora. Saudações. Tiago escreve uma carta para todos aqueles que estão dispersos no mundo inteiro. E o que é interessante perceber o público-alvo dessa carta é que um novo tempo se inaugura em Israel, uma nova aliança, um novo testamento, o cumprimento de tudo aquilo que antes era sombra, conforme outra carta que é também direcionada aos hebreus, que tem o nome de carta aos hebreus. O que Tiago está querendo é alertar todos das tribos de Israel, em todos os lugares do mundo, a respeito deste novo tempo, a respeito de Jesus, a respeito da chegada do Messias, mas muito mais do que isso. Tiago vai falar da maneira de viver, daqueles que já são servos de Deus, daqueles que estão espalhados no mundo inteiro, daqueles que fazem parte da dispersão. Tiago vai falar da nossa vida, do nosso jeito de caminhar, do nosso jeito de ser, de como nós devemos agir. Mas a preocupação primeira dele é com este público, que é exatamente todos os que fazem parte das 12 tribos que se encontram na diáspora. A ideia da diáspora, ela é entendida de várias formas, mas num resumo bem breve, Israel teve 2 exílios. Depois da divisão do reino, por conta da desobediência de Salomão, o reino do norte foi levado pela Síria, e o reino do sul, alguns anos depois, pela Babilônia, ou pelos caldeus, como a gente lê nos textos bíblicos. E isso gerou uma dispersão, isso gerou a diáspora, esse espalhar dos judeus pelo mundo inteiro. E essa história, ela rende muitos outros quadros da história, até chegarmos à Segunda Guerra Mundial, e até chegarmos aos nossos dias, com 2 movimentos que são a base dos movimentos, a base da direção dos judeus no mundo inteiro, falando da política. O primeiro movimento é um movimento antissemita, que é um ódio pregado contra os judeus, que nós estamos vendo nas universidades nos dias de hoje, e o apoio a grupo terrorista, sem nem conhecer a motivação, porque a motivação
é uma motivação política e irresponsável. E um bocado de crente é levado nisso. O outro movimento é um movimento sionista. Este movimento é um movimento de defesa do Estado de Israel, da formação do Estado de Israel, de defesa da construção e permanência do povo judeu. É um movimento que se contrapõe a esse movimento e o sentimento antissemita pregado no mundo inteiro. Eu quero só fazer um adendo a esta colocação do antissemitismo. O quadro mais complicado do antissemitismo do mundo está ligado ao nazismo, a Hitler. E eu fico impressionado como antissemitistas, tá certo, né? Da atualidade, se não tiver, todo mundo entendeu, comunicou. Da atualidade, sequer são responsabilizados, porque é crime. Antissemitismo é crime, desde que aconteceu o problema com 6 milhões de judeus, provocado pelo nazismo e pelo seu diabólico chefe, Hitler. Ultimamente, uma judia foi tatuada de maneira terrível, com uma suástica. Eu não vou nem falar o país, porque a gente... Vamos ficar quieto, né? Mas todo mundo sabe de onde veio a desgraça no mundo inteiro e as revoluções, como nasceram, e quem é que tem falado nos últimos tempos aí na Europa a respeito de antissemitismo de maneira muito disfarçada. Para os irmãos entenderem a questão de antissemitismo, Sem é um dos filhos de Noé. Sem, Cam e Afé. Sem é da origem exatamente aos hebreus. Então, os semitas, os judeus que existiram na história, são ligados a Sem. Por isso que eles são chamados de semitas. Antissemitismo é tudo que vai de encontro a esta geração de Sem, que vai gerar lá na frente Isaac, depois Jacó de Isaac, dos dois, um deles vai ser o primogênito, que é Jacó, que vai gerar 12 tribos, e aí as 12 tribos de Israel, das quais o Tiago está falando aqui. Mas qual é a preocupação de Tiago? É exatamente isso que o povo judeu vive desde que o mundo é mundo. E eu quero fazer uma aplicação bem prática à nossa vida como crente, para que você esteja atento, porque já já Jesus estará retornando na glória. Todo aquele que decidir servir a Deus com alegria e fervor, será perseguido e viverá uma contracultura, ou como a gente gosta de dizer, viverá na contramão do mundo. É isso que Tiago quer chamar a atenção dos seus irmãos. Ele diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Quando Tiago diz isso, eu fico com muita raiva. Gente, passar por provação não é motivo de alegria, mas eu preciso entender que Tiago tem completa razão, em especial porque isso está sendo dito na palavra de Deus, inspirada por Deus. E ele completa, ele não joga uma frase solta no ar, mas nos explica como a gente deve entender esta alegria na provação. E aquele que não é alegre, que não acha alegria na provação, não consegue chegar à sabedoria, e essa vai ser a conclusão de Tiago. Torna-se um tolo. Ele diz: sabendo, verso 3, que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ele disse: a provação da fé. A ideia de provação aqui é uma prova, né? Um teste. Aliás, todo aquele que quer ser aprovado precisa
passar pela prova. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado. E completa: como obreiro que não tem do que se vergonhar. E como é que um obreiro é apresentado, aprovado e não tem do que se envergonhar? Que maneja bem a palavra da verdade. Por isso, o complemento que Tiago traz é provação da fé. A sua fé será aprovada. Você precisa compreender que seguir ao Senhor Jesus e servir a Deus só é possível com certeza. Não é possível estar numa comunidade de fé simplesmente porque eu acho um ambiente legal. Ah, mas tem tanta gente que está aí, não é possível, pastor. Ele não é da comunidade, ele está nela. E isso acontece muito. É o que a gente chama grosseiramente de joio no meio do trigo. Parece, mas não é. É necessário ter certeza. Que certeza é essa? É o que Hebreus fala também no capítulo 11. Certeza e fé são sinônimos. E precisamos entender que são sinônimos. Eu não sei como, de que forma vou suportar, de que forma vou alcançar, mas o que eu sei é que vou alcançar. Já falei para vocês aqui de um amigo que me abraçou quando fui expulso de casa, quando me converti ao Evangelho, ao Senhor Jesus. E ele dizia assim: você está pensando que o céu é perto? Era uma expressão que ele sempre usava. Quando alguém estava errando, ele dizia: olha, fulano, cuidado, viu? Você está pensando que o céu é perto? E de fato, é uma caminhada longa. E o que Tiago está querendo nos ensinar é que a provação vai gerar para nós aprovação. Provação, sem A, vai gerar aprovação. Por quê? Porque a provação, esta prova, este teste, vai nos tornar mais experientes. Esta é a ideia. Verso 4. Continuando o verso 3 aí, no finalzinho ainda quero pegar. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Meu pastor Carlos dizia assim: deixa o couro grosso, deixa o couro duro, deixa as costas largas. Ele falava desse jeito. Por quê? Porque para você aquilo já é café pequeno, bobagem. Eu já passei tanto por isso, passar mais uma vez, eu já sei qual o caminho da vitória. Então, vai gerar coragem e vai gerar perseverança. Todas as sabedorias antigas, e aí os meninos do jiu-jitsu que o diga, vai ensinar que a busca da perfeição requer perseverança. Olha a Bíblia ensinando aqui, jiu-jiteiros. É necessário compreender que só se chega à perfeição quem a busca com humildade, sabedoria. A primeira é perseverança, não é? Com sabedoria, inteligência e, sobretudo, humildade. Isso é um princípio filosófico do jiu-jitsu, de uma arte marcial. É antigo, é milenar, é coisa de sabedoria oriental. E a gente esquece que Israel está no Oriente e que todas essas comunidades do Oriente vão nascendo dentro de um berço de sabedoria e de busca de sabedoria.
E a gente tem dificuldade em buscar a sabedoria. Mas é necessário compreender que a provação vai gerar em nós esse sentimento de perseverança, nos conduzindo a um aprendizado contínuo. E, meus irmãos, essa é a ideia. A perseverança vai fazer com que este aprendizado continue. E é isso que vai gerar em nós experiências para nos tornarmos sábios. Verso 4, ora, a perseverança deve ter ação completa. Percebem por quê? Porque para que vocês sejam perfeitos e íntegros. O que o texto nos ensina é que este processo de teste, de provação, faz parte da construção e do nosso aperfeiçoamento. Mar calmo não faz bom marinheiro. É o adágio, não é? É necessário passarmos pelas dificuldades para irmos aprendendo a lidar com estas coisas. Mais do que isso, eu vou aprendendo que eu não posso estar comprometido com algo em parte. Isso é paradoxal. Se eu estou comprometido, não pode ser em parte. Vejam como a igreja da atualidade, como a igreja contemporânea, ela é viciada, meus irmãos, em mimos. Você faz uma programação, chama um cantor e um pregador de fora, enche a igreja. O pobrezinho do pastor que fica cuidando cá e corre, luta e vê um estudo, vê a sequência de tudo, aí a igreja gosta de novidade. Como se a vida cristã fosse isso, fossem programas. Ele simplesmente pega o costume que tinha lá no mundo, de vez por outra ir em festas e pagar por isso, e agora vem na igreja porque isso é de graça. E tem uns que ainda dizem assim: de graça nada, que eu dou meu dízimo. Não entende a construção, não entende que a sua experiência com Deus é baseada em cada momento da sua vida que você passa por dificuldade, mas se entrega completamente a Ele, ajoelha e diz: Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Senhor, está difícil. Chora. Pensa bobagem, porque nós somos humanos. Mas diz: Senhor, contudo, eu creio que só há uma saída: o Senhor. Não tem outra forma, não tem outro jeito. E isso vai ensinando a gente a mergulhar de cabeça nessa fé maravilhosa em Deus e num relacionamento perfeito com Ele. Não perfeito porque eu sou perfeito, mas porque Ele é perfeito. E aí eu quero usar essa palavra perfeito para usar o texto: sede vós, pois perfeito, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Aí dá um nó na cabeça da gente: como é que a gente vai ser perfeito? E ainda como Deus é perfeito? É esta palavra aqui, íntegro, que deveria ser traduzida lá: sede, pois, vós íntegros, como o vosso Pai é íntegro, se entrega completamente a você, não há metade, é por inteiro. É necessário ter inteireza de coração. Lembra do mandamento? Diz que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração. E para falar melhor de alma, de todo o teu entendimento. Mas para completar, diz: de toda inteireza, de toda a tua força. A gente quer se entregar pela metade a Deus e quer que Deus seja o nosso servo para tirar a gente da lama a hora que a gente se jogar nela de cabeça. Porque a gente se entrega por inteiro, é a lama. E a gente quer que Deus venha
e resolva o nosso caso como se nós estivéssemos alugado um guarda-costa especial e todo-poderoso, e como se a gente pagasse ele para fazer isso. Não é nada disso, não é uma relação entre senhor e servo, mas entre servo e senhor. Mas o que é mais interessante é que, apesar de ser servo e ele ser o meu senhor, o meu dono, ele quer me chamar de filho. E isso que é lindo em Deus. Quando a gente se entrega por inteiro, é perseverante, passa pela provação, tendo a certeza de que Deus é o nosso Senhor, aí Ele nos chama de filho. Mas qual é o nosso grande problema? O nosso grande problema é que queremos viver na tolice dos nossos pensamentos, dos nossos conceitos, dos nossos achismos. E aí Tiago olha para os seus irmãos, para as 12 tribos espalhadas em toda a superfície da terra. Há quem diga, para o Israel de Deus, agora a igreja também da nova aliança, há quem diga isso. E ele diz, olha, o problema de vocês é falta de sabedoria, mas, verso 5, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Meus irmãos, está falando de alguma dúvida? Está falando de alguma possibilidade? Ou está falando de uma certeza? Se fé é certeza, precisamos compreender, e aí o conceito é da carta aos Hebreus, precisamos também compreender o texto quando diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vai produzir esta perseverança. Esta perseverança só acontece se estiver no envolvimento completo da fé, da certeza. Porque eu não continuo fazendo nada se eu tenho dúvidas. Olha, comecei um negócio e não está dando certo. Tenho dúvidas. Vou continuar? Não existe perseverança nisso. Se eu vou parar com esse negócio, porque não está prestando, não está servindo. Começo um curso, e esse curso em nada me apraz, em nada acrescenta, em nada melhora, eu vou ter apenas uma formação para nada. Aliás, eu conheço um bocado de gente assim, né? Tem só a formação para nada. A pessoa desiste no meio do caminho, não tem perseverança, o desânimo apanha a pessoa. Porque não tem certeza. A certeza e a perseverança caminham juntos. Olha o que é que ele diz sobre pedir sabedoria a Deus, e ele dá, se você pedir, de que forma? Olha, ele diz que dá com generosidade e sem reprovações, e lhe será concedida. Ele diz, peça, porém, com o quê? Com fé, em nada duvidando. E aí, eu quero falar com os oscilantes, com aqueles que vivem de morro em morro, ora na gangorra, na parte de cima, ora na parte de baixo. Ora eu creio em Deus, ora eu sei lá. O texto diz, pois o que duvida é semelhante à onda do mar. Ela vai e vem. Já viu que tem crente que você diz assim, ô meu irmão, estava onde? Ele disse, aqui não, na semana passada você não veio, na outra também não, no mês passado não lhe vi. Aí ele disse, mas eu sou daqui. É semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E eu quero fazer um link direto com o texto que fala sobre vento de doutrina. Cada um ensina uma coisa, cada dia você quer pegar de um lugar diferente, e tem até um bocado de igreja aí que parece até candomblé, não é? Porque o povo não perdeu o costume de ir lá, e trouxe, e tentou comparar, tentou adequar. Por quê? Porque não tem certeza, porque certeza também está ligada a conhecimento.
Aí ele diz assim: não pense que uma pessoa dessas, ou, em outra tradução, que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. E completa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Meus irmãos, quero conclamar os irmãos. Primeiro, você tomou uma decisão um dia, honre. E tenha constância. Porque constância e perseverança também podem ser considerados sinônimos. Pensei nisso. O indeciso vai sempre perder oportunidades. O indeciso vai sempre ver a oportunidade passar, como aquele peixe elétrico que é escorregadio e quando você pensa em pegá-lo, você toma um choque seguro e morre. Então, é necessário ter a certeza que quer abraçar as oportunidades. Mas como pegá-la? Aquele que é constante e decidido, que sabe, que tem fé, que tem certeza, ele vai procurar as possibilidades para quando o peixe passar, ele saber como pegar, como cortar, como preparar e como tirar força dele se alimentando. As oportunidades estão aí em todos os lugares. E até a volta de Jesus não terá dificuldade para o povo de Deus, se ele, de fato, tiver decisão e constância em Deus. A sabedoria divina vai lhe orientar. Mas é necessário ter constância. Antes de falar do próximo ponto, para não deixarmos passar a sabedoria, vamos abrir, tem tanto texto sobre sabedoria na Bíblia, mas os textos de Provérbios 8 e 9, eles me impressionam. E eu quero falar só rapidamente, porque a palavra não é só sobre sabedoria, rapidamente do capítulo 9 de Provérbios, versos de 1 a 12, somente. Porque a gente tem uma mania de achar que os nossos dons estão a serviço de Deus para o lucro divino. Já pararam para pensar nisso? Parece que a gente vem aqui como funcionário de Deus, que vai receber o salário no final do mês, apesar de que eu recebo como funcionário de Deus, né? A igreja me paga. Mas como crente, não. No dia que a igreja não puder pagar, vai ser uma luta, mas eu vou perder o ministério por isso, vou deixar de ser servo, vou deixar de ser pastor. Os irmãos acham? O chamado é assim? Então, a gente tem que parar com essa ideia de que tudo que a gente faz para a obra de Deus, a gente acha que tem que ter um retorno financeiro. Já pararam para pensar nisso? A teologia da prosperidade botou isso na cabeça da gente. E aí a gente deixa de ser servo, achando que está fazendo alguma coisa para o pastor, está fazendo alguma coisa para a igreja, está fazendo alguma coisa que precise de um retorno divino logo. A gente faz porque a gente já tem o retorno. É porque já fazemos parte disso. Porque nós somos parte disso. E nós fazemos com alegria. Quando isso não está acontecendo, há uma indecisão e inconstância no seu coração e uma falta de conhecimento. Então você está buscando glória, quando na verdade você é que glorifica. É a sua ação, a sua atitude de adorador que vai glorificar a Deus, a sua forma de servir a Ele. Você já viu que tem gente que chega em igreja assim? Se não tiver a minha pessoa, não acontece. Esse período de final de ano já tem isso, né? Vou pular fora do barco, eles vão ver o que é bom. Meus irmãos, toda igreja tem isso, viu? Toda igreja tem esses.
equivocados da fé. Olha o que o texto do capítulo 9, de 1 a 12 diz. A sabedoria construiu a sua casa e esculpiu para si 7 colunas. Perfeição. Perfeição na sustentação. 7 é um número perfeito para os judeus. Matou seus animais para a festa e preparou o seu vinho, também já arrumou a sua mesa. Enviou as suas criadas para que dos lugares mais altos da cidade façam este convite: quem é ingênuo, venha para cá. Para ganhar o quê? Sabedoria, não é? Aos que não têm juízo, ela diz: venham, comam do meu pão e bebam do vinho que preparei. Não é o que o texto de Tiago está dizendo? Quem precisa de sabedoria, quem quer sabedoria, peça a Deus que a todos dá, deliberadamente. É essa sabedoria que preparou lá a sua casa, construiu direitinho tudo, colocou as colunas, preparou a festa da inauguração e diz: venham agora os tolos para que se tornem sábios. E diz: venham, comam do meu pão e bebam do meu vinho, do vinho que preparei. Afastem-se dos ingênuos e vivam. Isso é uma palavra para nós mesmos. Afaste-se de você mesmo e viva. Afaste-se do que você é. Afaste-se da sua tolice. Construa sabedoria em você, mas pode também ser para o outro. Afaste-se da má companhia que corrompe os bons costumes, do tolo que quer tirar você da sua fé, daquele que acha que tem a sabedoria e o conhecimento do mundo inteiro e não sabe coisa alguma, porque não tem o principal, que é o conhecimento de Deus, que a Bíblia diz que esse conhecimento de Deus é só o princípio do saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí continua dizendo: afastem-se dos ingênuos e vivam, andem pelo caminho do entendimento. Lembra que eu disse que a constância requer conhecimento? Entendimento vem através do conhecimento. Quem repreende o zombador traz afronta sobre si. Você já viu um homem sério repreendendo o zombador? Ele repreende e fica na aparência dos presentes como um idiota, porque o zombador sabe muito bem como tirar a moral e a dignidade das pessoas. Uma vez eu fui conversar com uma ovelha e ela se sacudia assim: quem é você? E o povo dizia assim: minha irmã é o pastor da igreja. Ela dizia: pastor seu, meu mesmo não. Aí alguém disse lá: ela está endemoniada. Eu disse: tá, não, se tivesse era fácil, a gente botava a mão na cabeça, o diabo saía. O diabo é ela própria, que está sendo um verdadeiro Satanás, que é aquele que é impedidor do crescimento da igreja. Mas eu quero dizer a vocês que ela tem o direito de ser o que é, mas que a Bíblia diz que a gente deve se afastar desses. Meus irmãos, essa irmã hoje é uma bênção na igreja, sabiam? A duras penas ela foi aprendendo, mas até ela, que era desse jeito, conseguiu achar a sabedoria. Por que você, que é uma bênção já hoje, não acha? Acha, não é? Quem repreende o zombador traz afronta sobre si, e quem censura o ímpio será insultado. Quem é ele? Eu vou mostrar para ele, vou acabar com a vida dele. Ele pensa que é melhor do que eu para me trazer uma repreensão. Quem é ela? Quem é ela para tentar trazer algum conhecimento para mim? Vou destruí-la. O ímpio faz assim. Quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Sabe o que é que o texto está dizendo? Se você é um zombador, o texto está dizendo assim: você não tem direito, sequer, da repreensão de alguém para se tornar
sábio. Veja o que é que o texto vai concluir. Repreenda o sábio, e ele o amará. Se você é repreendido e reage, saiba que você está vivendo como tolo. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. Talvez você esteja vivendo a vida inteira e não aprendeu ainda, porque tem sido ou tido postura de tolo. Aí o texto completa aquele que eu citei antes: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Vocês acharam que eu estava exagerando quando eu disse que era o conhecimento de Deus, né? Porque o versículo completa assim: o conhecer o santo é ter entendimento. O santo aqui é o santo Deus, viu? Porque por mim se multiplicarão os seus dias e aumentarão os anos da minha vida. Por mim quem? A sabedoria. Se você é sábio para quem? Para si mesmo. Se é zombador, só você sofrerá as consequências. Aí você está pensando que está sendo sábio para Deus. O que o texto está dizendo, sabe o que é? É que ser sábio é uma defesa para a sua própria vida. É que ser zombador é procurar as consequências para a sua própria vida. Ninguém se esforça para ser sábio, para que Deus seja melhor. Meus irmãos, não podemos fazer nada para Deus ser maior, não podemos fazer nada para Deus ser menor. Quem está sendo acrescentado nesta vida somos nós. E se sábio para o nosso bem, e se zombador para o nosso mal. Agora, também não podemos fazer nada para que Deus nos ame menos. E nem nada para que Deus nos ame mais. Ele nos ama. Mas a diferença da nossa atitude vai nos aproximar dele ou nos distanciar dele. Ele está sempre de braços abertos, esperando, querendo nos chamar de filhos. Por isso, Tiago diz lá: olha, peça, tenha fé, seja perseverante. Mas o que é que nos traz as provações das quais Tiago tanto falou no início? Quando eu estou fazendo o curso de nubentes, eu digo a eles: 3 coisas costumam destruir um casamento. Você lembra ainda, Tom? Finança, ou seja, dinheiro. Família. Família pode construir e pode destruir. E a terceira? Sexo. Essas 3 coisas costumam estar no centro dos problemas de todo casamento. E aí, a gente não pode ignorar a questão das riquezas e da riqueza e da pobreza. E por isso, para completar, nos 3 últimos versículos, Tiago diz assim: o irmão de condição humilde, humilde aqui é pobre, viu? Porque humilde e pobre são 2 coisas diferentes. Conheço muito rico, humilde, e muito pobre, arrogante, que de humilde não tem nada, e vice-versa. Então eu vou ler pobre. O irmão de condição, o irmão que é pobre, glorie-se na sua exaltação. Que exaltação há em ser pobre, irmãos? Há, mas não é disso que Tiago está falando. Tiago está falando que você é pobre, mas se glorie, porque o Senhor lhe exaltou.
Lembra qual é o conselho de Jesus? Quando Jesus responde, conselho não, quando ele responde aos discípulos de João, João ficou em dúvida, né? Foi lá, batizou Jesus, disse: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, esse daí é aquele que eu não tenho condição nem de amarrar as sandálias. E de repente ficou em dúvida, porque João era humano, né? Como qualquer um de nós. Manda lá os discípulos, isso é tu mesmo? Ele diz: diga a João, que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, e vocês lembram do complemento? E aos pobres é anunciado o reino dos céus. Olha a exaltação, não é? Quando Paulo está indo e que ele está pregando o evangelho e fazendo aquelas viagens missionárias, que a Bíblia fala de 3 viagens missionárias, ele diz: olha, quando fui falar com os discípulos de Jesus, com os apóstolos, eles não me deram nenhuma orientação, a não ser que eu leve o evangelho aos pobres. Está dizendo: rapaz, tu é pobre, mas tu é rico. Não é o que o texto de Apocalipse fala? Você é filho do dono do mundo, você tem tudo. Meus irmãos, eu não quero ser hipócrita, não, porque, olha, ainda ontem eu estava conversando com o Tom sobre situação financeira. O que eu não posso é fazer com que essa preocupação se torne algo tão grande em mim, que eu me distancie de Deus. Por isso ele diz: olha, tenha tranquilidade, tenha calma, rapaz. Deus continua sendo o seu Deus, com muito ou com pouco dinheiro. Então, o irmão de condição pobre, glorie-se na sua exaltação, e o rico, na sua humilhação. Por quê? Porque o mesmo Jesus diz que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha. Agulha é aquela portiola de uma embarcação, não é agulha essa de costura não é? Que é bem apertadinha para um camelo entrar, né? É mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Ó, glorie-se na sua humilhação, porque você, apesar de rico, é servo do Senhor. Ele falava aqui, os seus compatriotas entendiam o que ele estava falando. Por isso que eu falei do público-alvo. Porque ele passará como a flor do campo. Ele quem? O rico e o pobre, o ser humano. Porque essa é uma citação, meus irmãos. E ele diz: a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos, e o pobre não murchará. Todos nós. Ele está dizendo: ó, entenda quem você é. Quando Nina se enamorou por esse jovem de 25 anos que vos fala, 25 anos quase de casado, irmãos, calma. Vocês não esperam a gente completar, né? Fica com o julgamento de vocês. Esse jovem que os irmãos estão vendo aqui, baixo, nem tão bonito, e o resto minha mulher sabe, não tinha essa careca, essa coroa maravilhosa de rei, não é? Não tinha as barbas brancas da cara. Quando fazia assim, os pezinhos de galinha não apareciam. De vez em quando tinha 3, agora tem uns 200. Não chegava de noite, na hora de virar assim na cama e fazia: oi, oi, meu Deus, oi. Ai, a mulher: o que foi, meu filho? Não, nada, só estou virando aqui na cama. Não fazia isso. Jogava bola, que era uma beleza, ó. E ela ia lá ia assistir o rapaz lá jogando bola, e aí eu ficava igual um pavão. Olha, hoje estou com 47, vou fazer 48 agora no final do ano, no tempo do condor. Condor aqui, condor ali, condor acolá. Mas, meus irmãos, que coisa boa, porque esse período da vida me trouxe tanta experiência especial. Passei tanta raiva, tanta alegria, passei tanta dificuldade, também conquistei tantas coisas. A perseverança
na obra, na fé, no ministério, me tornou um pouquinho melhor do que eu era. Acredito que adquiri um pouquinho de sabedoria nesse caminho. Oh, meu Deus, como tenho tanta tolice ainda. Mas eu não quero desistir de maneira alguma, porque eu quero chegar nessa sabedoria divina, quero chegar aos pés dele, quero chegar naquele dia que ele vai dizer assim: vinde bendito de meu Pai. E eu vou dizer, não espero nem estar lá, já espero estar lá em cima, viu? Que maravilha! O mundo não crê nisso. O mundo é cego, o mundo é pobre, o mundo é nu. Por que ele falou de tentações? E agora, esse texto, não vou explanar, é a conclusão desse sermão. Ele diz, do verso 12 até o verso 18. Ele diz: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, e aqui não é provado, viu? Aqui é tentado. Faça a distinção de tentação e provação. Provação é o teste para você ser aprovado. E tentação é aquilo que tenta tirar você da perseverança, do caminho. São os espinhos, os abrolhos da vida. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a tolice pode ser advinda da sua cobiça, daquilo que você almeja, que provavelmente não é os céus. Aí é tentado, é seduzido, e olha a conclusão qual é. Então a cobiça, depois de haver concebido, está falando de uma gestação, dá à luz o pecado. Olha que filho terrível é esse. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não é isso que a carta aos Romanos diz? O salário do pecado é a morte. Louvado seja pelo complemento. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E ele diz: não se enganem, meus amados irmãos. Toda dádiva e dom é a mesma coisa. Há uma redundância no texto. Toda dádiva e todo dom perfeito vem de onde? Vem lá do alto. Você está achando que a gente é alguma coisa, irmão? Tudo vem dele. É a doutrina da mordomia. Ele deu para a gente que a gente seja mordomo. Tudo vem dele e ele deu para a gente administrar. Toda dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Quando você vê as coisas erradas acontecendo, não foi Deus que mudou, não. Quem muda somos nós. Precisamos entender isso. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. E como Ele está falando aos judeus, às 12 tribos de Israel, Ele completa dizendo: para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Porque se a gente pegar a carta aos Romanos, também vai falar sobre isso. Os judeus são as primícias. A revelação foi dada a eles. E deles a nós, os gentios. Então eles são as primícias, as primeiras coisas. Como aquele conceito lá do Antigo Testamento do dízimo, tem lá uma série de ovelhinhas, aquela melhor, mais gordinha, é dedicada a Deus. São as primícias. Aquele feixe melhor, maior, mais robusto, é retirado e dedicado a Deus. Os judeus são considerados as primícias. Mas que cada um de nós aprenda a se doar como primícia também. E doar das nossas
primícias, a desenvolver esses dons que o Senhor nos deu de maneira maravilhosa, sabendo que, se eu sou sábio, para mim mesmo sou. O texto não está dizendo para você ser egoísta, está dizendo, se você é sábio, você vai trazer benefício à sua vida, e não à vida de Deus. Como nós somos ignorantes de quem é o Senhor. E aí não estou acusando você não, estou acusando também a mim mesmo. Eu disse como nós somos. Por mais que a gente defina Deus, é como diz Berkoff em sua sistemática, ele diz, a criatura não tem como definir o Criador. Por mais que a gente coloque atributos em Deus, como disse aqui Gleides na sua música, falando dos atributos divinos, por mais que a gente fale dos incomunicáveis ou dos comunicáveis, qualquer que seja o atributo de Deus que a gente fale, e por mais que a gente passe a noite falando, ainda será pouco daquilo que de fato Ele é. A linguagem humana não tem recurso, não tem vocabulário para definir Deus. Aí a sua palavra define Ele como é amor. Deus é amor. É uma das definições, não é? É o Deus que se revela. Ele diz a Moisés, né? Eu sou o que serei. O texto está dizendo assim lá, a gente só traduziu a primeira parte. Eu vou dar testemunho de quem eu sou. Estava falando do seu poder que seria derramado ali, mostrado, revelado a Israel e ao Egito. Ele é grande, está sentado sobre o globo da terra, e aqui o chão, a terra, é o estrado dos seus pés. Diz que Ele é aquele que toma a medida dos céus a palmos, e aí a gente vai trazendo um antropomorfismo, uma forma humana para Deus, porque é o jeito que a gente tem para entender Ele. Os ouvidos de Deus estão inclinados, a mão de Deus está estendida, mas Jesus vai ensinar para a samaritana e automaticamente para a gente quem Ele é. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque Ele também é definido na sua forma humana, na sua revelação humana, na sua encarnação, como o caminho à verdade. Mas o que é que Ele traz para nós, se a gente buscar sabedoria? Ele nos dá vida. Que Deus nos abençoe, nos ensine, nos mostre, derrame sobre nós esse cálice maravilhoso da sabedoria, para que a gente tenha uma intimidade cada vez mais profunda com Ele. Dizendo ela que vai cantar, eu vou confiar nisso, né, Neto? Então a menina vai cantar, depois os diáconos e diaconisas presentes e aqueles que foram convocados por Everaldo se aproximem, tá bom? Eu sei, eu sei, minha mulher está distraída, calma. Eu falei o louvor primeiro, depois os diáconos e diaconisas se aproximam. Ei, muito bem. Olha, tá vendo como o povo deixa o pastor doido? Tá vendo? O louvor não é para agora, é para a hora da ceia mesmo. Diáconos e diaconisas, queridos de Jesus, venham. Vinde, bendito de meu Pai. Ainda não é possuir por herança o reino, né? Mas já é nosso, já somos de lá. Feriadão, um bocado de gente
Um bocado de gente está ali também no encontro de casais, né? E aí, Deus é bom. Olha. Cadê o irmão Claudinei? Alguém chama, por favor, ele lá no departamento infantil. Carta de Paulo aos Coríntios, primeira delas, capítulo 11, versos de 23 até o verso 29. Eu quero dar uma explicação sobre esse momento que a gente vai ter de celebração da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um memorial. Alguns têm a ceia como um sacramento, mas a Bíblia não diz isso e não tem como ser um sacramento. Por quê? Porque se fosse um sacramento, meus irmãos, o que é um sacramento? É aquilo que confere graça. Significava dizer que quem não ceia não está salvo. Quem confere graça é Cristo, é crer em Cristo. Não pode ser um sacramento. E por que que nós entendemos, o que é que nós entendemos que ela é? Entendemos que é uma ordenança, é uma ordem direta de Jesus, que façamos como um memorial, como uma lembrança. E o texto diz que nós anunciamos a vinda do Senhor, anunciamos o Senhor até que venha, e é isso que a gente precisa compreender. É um momento de comunhão. O texto aqui vai explicar que é necessário discernir o corpo, discernir quem você é. Se você é corpo, você faz parte. Se você não é corpo, se você come e bebe, não tendo esse discernimento, você come para a própria condenação. Por quê? Porque você está comendo de maneira irresponsável. Não entende a comunhão com o corpo de Cristo. E quem não está em comunhão com o corpo de Cristo está condenado. Este é o entendimento. O texto diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão. Aí a comunhão, ó, todos fazem parte do mesmo pão que é Cristo. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, e não o cálice, no sentido de um único, não é? Dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. É um memorial de proclamação do sacrifício de Jesus para a remissão de pecados. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, o que é comer e beber indignamente? Que cada um examine a si mesmo. E assim como o pão e beba o cálice, pois quem come e bebe, e aqui é que está o problema, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Você entende o que é o corpo? Você entende o que é estar na comunhão do corpo, o que é fazer parte do corpo? Por isso nós batistas temos um cuidado, e aí é um cuidado. A gente busca administrar a ceia a quem é batizado. Teremos 3 batismos no próximo dia 17 de novembro, no aniversário da igreja. A irmã Wendel, ou Wendy, a irmã Wendy, o irmão
Cadu Molinete, não, é Carlos Eduardo o nome dele, a gente chama de Cadu, e o irmão Elian, estarão se batizando. Eles estão sendo ensinados exatamente o que é o corpo, por que fazer parte do corpo, como fazer parte do corpo, para que tenham discernimento e participem desse momento junto conosco, tá bom? Nesse momento, eu vou pedir aos diáconos que se preparem com o primeiro elemento, o segundo elemento, que é o vinho, e as diaconisas com o pão. O pessoal do louvor vai cantar, do cântico vai cantar, e vão passar por você, e você vai pegar os dois elementos e segurar, esperar para a gente comer junto, tá certo? Então, se você tem o discernimento que é corpo de Cristo, é um servo de Deus, em comunhão com a sua igreja e com o seu Senhor, faça parte juntamente conosco desse momento tão especial, esse momento de comunhão e de anúncio da morte do Senhor até que venha. O castigo que nos
Alguém aí na galeria não pegou algum dos elementos? Todos que vão ceiar pegaram os 2 elementos? Excelente. Aqui no plenário, lado esquerdo, alguém não pegou um dos elementos ou os 2 elementos? Todos pegaram? Não, eu peguei. Do lado direito, alguém não pegou um dos elementos, ou quem sabe até os 2? Todos pegaram? Que bom. Os nossos diáconos aqui, Deus abençoe. Os nossos diáconos já pegaram os 2 elementos, falta o pão. As diaconisas, também uma, falta o pão? Não, todas pegaram tudo. As mulheres estão sempre na frente, né? Eu fico chateado com isso, mas é verdade, né? Olha lá, os cabras lerdos, ó. Homem é bicho, né? Complicado. A gente, por que a gente nasceu assim, né? Elas vão lá e resolvem tudo logo, né? Na verdade é porque elas não tinham servido ainda. Vamos ficar quieto. Pronto. Aí, ó, quem estava faltando, ó. Meus irmãos, o que é mais bonito desse momento é que Jesus estava presente diante dos seus discípulos, dizendo: eu vou me dividir, vou me partir por vocês. E o que é mais interessante é que ele dizia isso para os discípulos, mas ele estava dizendo para toda a posteridade: eu vou me partir por vocês. Mas isso tem um objetivo, é que vocês tenham vida, e que vocês sejam um em mim, porque vocês vão fazer parte de cada pedacinho de mim, e vão formar o meu corpo, que é a igreja. É por isso que nós estamos participando do pão, porque cada parte de nós forma o todo que é Cristo, que é a igreja de Jesus. Ele fez de propósito, ele se partiu para que a gente fosse um. E precisa valer a pena, a gente precisa fazer com que isso, de fato, tenha valido a pena. Na nossa vida, buscando essa sabedoria divina. Nesse momento eu vou pedir à irmã Vasti que ore pelo primeiro elemento da ceia, quando ele diz que tomou pão, tomou um pão, que era ele, né? E partiu, e deu aos seus discípulos, que somos hoje, cada um de nós. Vou dar o microfone à irmã Vasti, ela vai agradecer por esse momento tão especial, que é o momento de nós participarmos do corpo de Jesus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai amado, nosso querido Deus, em quem nós confiamos e a quem nós amamos pelo teu grande amor dispensado a cada um de nós. O teu amor foi tão grande, Senhor, que tu deste o teu Filho amado para morrer em nosso lugar. E neste momento, ó Deus, simbolizando aquele ato do Senhor Jesus, o seu sacrifício na cruz do Calvário para salvar as nossas almas, nós estamos, ó Deus, aqui diante de Ti, para participarmos em memória do sacrifício de Jesus, do pão e do vinho, Senhor, que é colocado diante de nós neste momento. Obrigada, Senhor, que sejamos, ó Deus, dignos do Teu sacrifício, do Teu amor, e que aqui possamos ser fiéis a Ti, Senhor Deus, até que Tu voltes, ou até, Senhor, que Tu nos leve para o Teu regaço. Obrigada, meu Deus, e abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. E assim, meus amados irmãos, lembrando do sacrifício que Jesus fez por nós, anunciando a sua morte até que venha, comamos o pão. O verso 25 diz: do mesmo modo, da mesma maneira, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo:
Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Então, todas as vezes que fazemos lembrando do seu sacrifício. Aqui tem uma menina, um adolescente, que o seu marido é flamenguista. Ele não vale muito a pena não, porque é flamenguista, né? É uma pessoa espetacular. Acrescenta muito ao ministério dessa igreja. Já passou por algumas agruras recentes. Eu digo a ela que ela foi promovida de badalo para sino. Porque um dia eu cheguei aqui, ela estava tão magrinha num vestido, né, que parecia um sino andando. O sofrimento que ela estava passando. Aí depois que o sofrimento passou, eu disse a ela que ela foi promovida de badalo para sino, porque agora não é mais magrinha, não é? Agora é um sino. Fico brincando com ela. Mas um sino não é um negócio gordo não, viu? É porque um sino tem a silhuetazinha de uma mulher, não é? E ela é uma pessoa muito especial. A gente ama muito. Em especial o Micael, né? Gosta muito. Quem é Micael? Quem? Só pode ser Leia. Chega aqui, Maléia. Vem cá. Eu sei que não é muita coisa, não. É um agradozinho que a gente faz, uma homenagenzinha sempre que a gente ceia, né? O pessoal que está visitando fica julgando que o pastor vai tomar mais vinho. Ah lá, o dele é grandão. Por aqui, Malé, ó. Que diz que as pessoas assim igual a gente sobe por lá. Aí, ó. Graças a Deus, passou aquela fase difícil, não foi, minha irmã? Tá, né? Eu vou trocar o seu, vou tomar esse, e a irmã vai tomar esse aqui, tá certo? E aqui tem outra pessoa nos visitando, que eu vou aproveitar a presença dele para a gente pedir a ele para orar. É um servo de Deus. Quando chega aqui, diz, pastor, deixa a recepção comigo. Confia. Eu digo, pois não, irmão Jureni. Chega aqui, meu irmão, para orar. Ele sempre está aqui com a gente, né? Ele mora em São Paulo. Mas quando está aqui, está pertinho da gente. E é um servo tão agradável, meus irmãos. Eu nunca vi nervoso não, para a gente saber se não vale nada, né? Mas pelo menos enquanto está aqui na presença da gente, é essa graça que Deus tem nos dado, ensinado, através da vida dele. E eu vou pedir a ele que ore por esse segundo elemento da ceia, e fica aqui junto comigo a irmã Leia. Grandioso Deus, nós te somos gratos por esta oportunidade tão grandiosa que o Senhor nos concede, mais uma vez, nesta noite, neste mês de outubro. Amém. De estarmos, Senhor Deus, recordando-nos daquilo que o Teu Filho fez como sacrifício para que nós possamos ser purificados, tendo um encontro com Ele. Amém. E recebendo o céu como herança que Tu nos concede através desse episódio de Jesus Cristo, Senhor Deus, na passagem pela terra. Eu te sou grato altamente por esta oportunidade. Tu conheces a minha vida e sabes o quanto eu sou grato por este privilégio de comunhão que o Senhor nos concede. Abençoe a Bíblia e Ilhéus sempre, Senhor Deus, que possam estar sempre em comunhão, que os irmãos possam estar, através do que ouvimos, inclusive na mensagem desta manhã, se irmanando a cada dia para te servir da melhor maneira possível. São bênçãos que nós te pedimos, e não porque nós sejamos merecedores, mas nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe. Nessa hora, em memória do sangue de Jesus vertido por nós na cruz do Calvário, bebamos o vinho. Vai sentar. Eu sei que essa é uma missão boa, difícil, né? Pronto, meu irmão. Pode assentar-se. Nós vamos sentar. Ele falou manhã, mas quem está ouvindo a mensagem, ele disse nessa manhã, mas nessa noite que a gente está. Acontece esses lapsos. A não ser que ele tenha falado da mensagem de Edivaldo pela manhã, né? No dia de manhã. A irmandade. Meus irmãos, nessa hora nós vamos ouvir uma música. E depois nós vamos nos despedir com uma oração e a bênção apostólica. Então aguarde só mais um pouquinho, tá bom?
os diáconos e diaconisas também seguram um pouquinho só, não é? Aí depois a gente vai fazer. Aliás, enquanto isso, vão recolher, não é? Vão recolher, tá certo.
ficar de pé? Quero agradecer a Deus a presença dos nossos visitantes. Que Deus os conceda uma semana cheia de paz, de alegria, de conquistas, de experiências e de experiências saudáveis ao lado do Senhor. Que você alcance a sabedoria, que você entenda os momentos de provação como a oportunidade de aprender mais, de se tornar mais experiente e de ter a oportunidade de se entregar por completo ao Senhor, de ter integridade, de estar comprometido com esse relacionamento com o Senhor. Ó Deus querido e amado, abençoa o teu povo, abençoa todos que aqui vieram, todos que aqui não puderam estar. Abençoa as igrejas do Senhor pregando o Evangelho na face da terra, os servos do Senhor que se dedicam à leitura e o conhecimento da Tua Palavra para ensinar o Teu povo aquilo que o Senhor quer. Que o Teu Santo Espírito transborde em nós, nos ajude nesses tempos difíceis para pregar esta mensagem de salvação. Há um povo com a mente corrompida, deturpada, Santo Deus, de conhecimentos mundanos e complicados. Nos ensine, Santo Deus, a ter perseverança, a viver, Santo Deus, como sábios e não como tolos. E nos ensine, Santo Deus, a repreender quando necessário, receber repreensão quando necessário. Entender, Santo Deus, o guiar do Senhor, do Teu Santo Espírito, no nosso coração e mente e na nossa vida. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Teu Santo Espírito, nosso grande Deus, estejam conosco e com todo o Teu povo espalhado em toda a superfície da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que a gente possa ter uma semana abençoada. Quarta-feira estaremos juntos novamente para o estudo de Atos dos Apóstolos.